Jesus esteja hoje e sempre sobre a sua vida. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus? Amém? 2 pessoas. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Deus vai falar com alguém essa noite. Você perdeu a chance de dizer amém. É para isso que eu vim. Deus vai falar com alguém essa noite. É isso. Quero ler um texto ao seu coração, o livro de Números, capítulo 24, verso 8 e 9. Pode colocar no telão, eu passei uma versão bem específica, essa mesma. E hoje nós iniciamos uma campanha que é um alinhamento com a temática, a promessa, o decreto que foi liberado sobre o ano de 2024. Eu e você ainda estamos no ano da renovação. E nós servimos o Deus que tem o poder de fazer todas as coisas novas. E orando por esse tempo, o Espírito trouxe esse versículo ao meu coração. Porque um dia um povo ficou aprisionado em uma terra. E a Bíblia diz que todos os dias eles oravam pelo novo de Deus e nada acontecia. Esse povo era a nação de Israel. Estavam presos no Egito. Essa prisão demora mais de 400 anos. Mas um dia Deus libera o seu povo com sinais e maravilhas. Mas Deus não apenas retira o povo dele da escravidão. Porque sim, há poder no nosso Deus e no Filho amado dele, Jesus Cristo, para nos tirar de toda a escravidão. Mas a proposta de Deus era levar o povo dele à terra da promessa, a terra de maravilhas. Porque todo aquele que é alcançado por Cristo, ele é alcançado para alcançar um alvo. Mas o que me chama a atenção nesse texto que nós vamos ler é que aquele povo que durante 400 anos perdeu a sua cultura, a sua identidade, perdeu a sua fé, porque durante 400 anos eles tentavam orar e não havia resposta. Um povo que foi humilhado, foi afligido, tentaram exterminar a descendência daquele povo. E Deus, naquele processo de tirá-los da escravidão para a terra da promessa, Deus decide que eles seriam a nação pertencente ao Deus Todo-Poderoso, através da unção. A unção de Deus traz renovação sobre cada um de nós. A unção é o toque, a manifestação do Espírito Santo, do próprio Espírito do nosso Senhor, real e presente em nossas vidas. Para você que entregou a sua vida para Jesus, a presença do Senhor está sempre com você. O Espírito Santo está no seu espírito, mas você não sente o Espírito, porque Ele está no seu espírito. O que nós sentimos e o que nós precisamos sentir todos os dias é a unção. A unção você sente. A unção é o poder do Deus Todo-Poderoso que nos reveste, que nos empodera, que muda a nossa identidade, a nossa natureza, que libera e ativa sobre nós dons. E Deus decide que aquele povo deixaria de ser escravo e seria a nação de Israel, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero essa noite dizer que existem situações na sua vida que só serão renovadas por um toque do Espírito Santo do Senhor. E nesse texto há 3 liberações no mundo espiritual que Deus entrega para o seu povo. Há 3 chaves no mundo espiritual que Deus libera sobre o povo dele, para que eles saíssem da condição de escravos e se tornassem a nação mais poderosa da terra. Eu quero ler esse texto, quero trazer a revelação do que Deus liberou das regiões celestiais.
Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essas bênçãos estão disponíveis para nós nessa noite. Números capítulo 24, verso 8 diz: E Deus os tirou do Egito, e deu a força do touro selvagem, a fúria de uma leoa parida e a determinação de um leão que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela. Eu sei que são bênçãos diferentes, porque não são naturais, são bênçãos espirituais, em mistério. Mas eu quero que você levante as suas mãos aos céus e eu quero que você abra o coração para receber aquela que seja essa noite a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Espírito Santo, essa noite, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos em sinal de rendição. E a nossa oração, Senhor, é que ninguém saia deste lugar, deste ambiente, da mesma forma que chegou. Sabemos que há mistério, Senhor, nessa casa, há poder nessa casa, há unção nessa casa para mudar a nossa história. E nós te pedimos, Senhor, faz mais uma vez, que todas as coisas sejam feitas novas. A unção de renovação está na casa. A unção de renovação está na casa. E nós sentimos a tua unção sobre nós. Nós sentimos a tua unção, o teu toque sobre nós, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. É por tua causa que estamos aqui. É para ouvir a sua voz que estamos aqui. Não há outro como Jesus. Não há, só tu és santo. Levante suas mãos, declare, declare. Só tu és santo. Porque já há visitação dele essa noite. E não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Pessoas já estão sendo tocadas, porque Ele é o dono da casa, querido. Ele não precisa de mim ou de ninguém, ou de uma autorização, ou de uma grande revelação para que Ele faça algo. Ele só precisa de fome e sede, de pessoas que tenham desejo de serem visitadas pelo céu. Em Gênesis, Deus declara que há dois firmamentos, dois fundamentos: o da terra e o dos céus. E existem coisas na sua vida que podem ser solucionadas com um fundamento terreno. Você resolve aqui na terra. O que é carne, diz a palavra do Senhor. Mas existem coisas em nossas vidas, e é sobre elas que nós vamos tratar hoje, que o seu fundamento precisam estar nos céus. A sua resposta vem de lá, querido. Porque aquilo que é espírito, diz o Evangelho de Jesus Cristo. Primeira unção que Deus traz sobre o povo dele é a unção do touro selvagem. E não é a primeira vez que Deus libera isso sobre alguém nessa terra, porque Deus é o mesmo. Salmo 92, Davi diz que foi essa unção que tira ele de trás das ovelhas e o leva até o trono. Salmo 92, Davi diz: a essa unção que faz com que as pessoas confiem em mim. O menino que não tinha credibilidade dos irmãos, do pai, ele não tinha direito, ele não tinha posse, ele não tinha
nem a idade para se tornar rei de Israel. Ele tinha todas as limitações naturais possíveis. E mesmo assim, Deus pega aquele menino improvável e tira ele do oculto e o coloca no trono. O que é essa unção? O touro doméstico, apesar de ser um animal muito grande, muito forte, você pode limitar ele com cercas, você pode criar ele num terreno. Um touro doméstico, você pode prender ele dentro de um celeiro, de um galpão. Ele é muito forte, mas ele aceita. Um touro doméstico, ele pode ser habituado a, inclusive, você amarrar uma corda no pescoço dele, prender ele num pedaço de madeira, num pau no chão, e aquele touro aceita. Ele aceita os limites naturais. Ele é doméstico. Mas o touro selvagem, ele não conhece o limite natural. Você coloca a cerca, ele vai quebrar a cerca. Você prende ele no celeiro, ele vai arrebentar a porta. E se você tentar colocar uma corda no pescoço dele, você vai tomar uma chifrada, ele vai passar por cima de você, porque ele é selvagem. Ele não aceita a limitação natural. Ele não aceita o não do homem. Ele não aceita ser contido. E um dos efeitos da unção do Senhor sobre nós é que ela nos liberta, ela quebra o jugo natural, as limitações naturais, as barreiras naturais. Existem batalhas na sua vida que serão vencidas, limitações que serão removidas, quando a unção do Senhor cair sobre nós. Levante suas mãos aos céus. Eu quero declarar Isaías 10:27 sobre a sua vida. Isaías é um texto messiânico, é um profeta messiânico. E ele diz: e acontecerá naquele dia, eu complemento, 5 de setembro de 2024, quinta-feira, 8 horas da noite, que a sua carga será tirada do seu ombro, diz o Senhor. Que o jugo será tirado do seu pescoço, diz o Senhor. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vejo a jugos sendo removidos. Eu não sei qual é o seu jugo, mas ele será despedaçado. Talvez o seu jugo seja a limitação, talvez financeira, do seu extrato bancário, ou que diz a sua carteira de trabalho. Talvez o seu jugo seja o seu sobrenome. Talvez, como Gideão, você diga: eu sou menor da minha casa é menor da tribo, a minha tribo é a menor do país. Talvez você diga, como Davi: eu, o menor da minha casa. Talvez você diga, como Moisés: eu sou gago. Todo profeta que Deus levanta nessa terra tem as melhores desculpas para não viver o seu chamado. Por isso Deus é um Deus que ama os improváveis. Ele escolhe os fracos e confunde os fortes. Ele escolhe os pobres e confunde os ricos. Ele pega aqueles que não são e confunde aqueles que são. Esse é o poder da unção. A unção muda histórias. E Deus detesta quando tem profeta nessa terra viciado em calculadora, em números, em limitações naturais. Presta atenção, toda vez que alguém começou a contar muita coisa nessa terra, deu problema. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, amém? Mas ele diz assim: se você contar a quantidade de soldados antes da batalha, eu te derroto. Não precisa nem o inimigo te derrotar. Porque embora Israel tivesse o exército, a força de Israel não estava na quantidade de soldados, mas estava no Senhor, na unção, no poder que havia naqueles soldados. Um soldado de Israel, a Bíblia diz, matava 1000. Havia uma unção sobre aquele povo, e há uma unção sobre esse povo, porque nós somos hoje a Israel de Deus. E Deus fala com pessoas: você faz 10 vezes a mesma conta todos os dias. Ah, não vou chegar no final do mês, eu não vou pagar as minhas contas. Você precisa ser tocado pela unção.
E eu falo com pessoas, grande parte, que já foram tocadas um dia e hoje se esqueceram. Porque talvez se você olha para trás na sua vida, como eu olho para mim, eu não me lembro como é que eu atravessei determinados desertos. Eu não sei como havia comida na mesa, eu não sei como havia roupa para minha filha, eu não sei como havia teto sobre a nossa cabeça, eu só sei que a conta nunca fechou, mas Deus sempre proveu o que nós precisávamos. Então não se trata se você é batizado com o Espírito Santo. Eu te pergunto se você está batizado com o Espírito Santo, se a mão do Senhor ainda está sobre a sua vida essa noite. Deus um dia disse: Moisés, estou a fim de liberar um rodízio de carne para o meu povo. E sabe, se tem um negócio que é sério, é você prometer comida para crente. Já falo, estou olhando para pessoas que estão me devendo um churrasco. Fala, é isso aí. E Moisés recebe aquela palavra dos céus. E Moisés vai confrontar Deus. Moisés olha para o povo e diz assim: Senhor, o Senhor sabe que são mais de 600 mil homens. Contando crianças e mulheres, são 2,5 milhões de pessoas. Moisés, ele faz uma conta assim, ele pega a calculadora, ele diz: Deus, se o Senhor matar todos os peixes do mar, se o Senhor matar todos os animais do campo, se o Senhor matar todas as aves dos céus, ainda assim é impossível que o Senhor traga carne para esse povo. E aí Deus responde. Números capítulo 11, versículo 23. Porém, o Senhor disse a Moisés, levante a sua mão aí. Porém, o Senhor disse à igreja embaixada do reino de Deus: teria sido por acaso encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra há de se cumprir ou não. Pois o Espírito está falando com pessoas, querido, quebra a calculadora, joga fora, deleta aquela planilha, esquece por um instante aqueles boletos, coloca do lado ali aquele diagnóstico, aquela palavra de falência, porque acaso a mão do Senhor está encurtada, que Ele não possa resolver isso? Pois nesse tempo, em setembro de 2024, verás, eu profetizo, você verá se Deus ainda cura ou não, se Deus ainda prospera ou não, se Deus ainda salva ou não. Essa unção, ela despedaça o jugo, ela remove as desculpas, ela tira o medo, e ela traz o impossível sobre nós. Deus diz para aquele povo: vocês serão a nação mais importante da terra. A gente é escravo, a gente não tem uma segunda muda de roupa, eles não tinham uma espada. Talvez você não encontre nessa terra resposta para o que você precisa. Não tem problema, porque sua resposta não vem da terra, ela vem dos céus. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Coloque o seu fundamento nos céus, coloque a sua esperança nele. Segunda unção que Deus libera sobre o povo dele é a fúria de uma leoa parida. A fúria de uma leoa que acabou de ter os seus filhotes. E se você assiste Animal Planet, Discovery Channel, você vê que quando a leoa tem os seus filhotes, ela não trata de mais nada a não ser de cuidar e proteger aqueles filhotes. Ninguém chega perto daqueles filhotes. Não há predador para aqueles filhotes. E a unção do Senhor vem sobre nós. E a unção sempre desperta proteção.
Unção não vem sobre nós para arrepio, não é choro, não é ficar girando. A unção desperta em nós um instinto de proteção, de território. A unção do Senhor te ajuda a cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Toda maldição bíblica é simbolizada por algo que está nas suas mãos e é perdido. Por isso a maldição, ela é simbolizada por 4 tipos de gafanhoto. E o gafanhoto faz o quê? Ele não impede a semente de cair na terra, ele não impede a planta de nascer, ele não impede o fruto de aparecer, mas quando você coloca a mão no fruto, o gafanhoto vem e leva tudo. E Deus trata com pessoas que têm perdido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus te deu uma família, essa família está indo embora. Deus te deu o recurso está indo embora. Deus te deu uma carreira, essa carreira está indo embora. Deus te deu uma igreja, e há pessoas pensando em ir embora e nunca mais colocar os pés, não só nessa igreja, mas em nenhuma outra igreja. Pessoas pensando em abandonar o ministério, abandonar o chamado, em abandonar o serviço que você tem feito a Deus. Mateus capítulo 3, verso 24, coloca no telão aí. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus, o governo de Deus, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Vamos de novo, volta lá. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Bate a mão no seu coração e diga: o campo é meu. O campo é do homem. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Existe um campo, existe uma terra que Ele te deu. Para frente. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente, porque tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para não colher o joio. Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então presta atenção, o homem tem um campo, você tem um campo, você tem uma vida, você tem uma casa, você tem uma saúde, você tem um casamento, você tem uma carreira. E ninguém acorda de manhã dizendo: eu vou destruir a minha vida. Todo homem, toda mulher acorda e diz: é hoje. Você começa a semana dizendo: eu vou arrebentar essa semana. Setembro é o melhor mês da minha vida. 2024 será o melhor ano da minha história. É assim ou não é? Crente é um ser otimista. Mas a Bíblia diz: quando esse homem ou essa mulher dormem, o diabo vai lá e joga o joio, joga o problema, a crise, a dívida. Ele joga a falência, a discórdia nas famílias, a rebeldia nos filhos. E aí a Bíblia diz que as pessoas que estão ao nosso redor olham para nós e dizem: o quê? Você não é crente? Da onde surgiu esse protesto? Da onde surgiu esse processo? Da onde surgiu esse problema no seu casamento? Você vai divorciar? Você não é crente? Porque os seus filhos estão perdidos lá fora. Porque quando alguém dorme, quando um profeta do Senhor dorme nessa terra, o diabo vem e planta confusão. Só que essa confusão foi causada no mundo espiritual. E há pessoas que querem resolver de forma natural. Vai dar problema, eu te mostro o problema. O diabo está destruindo o seu casamento, é um problema espiritual, amém? Amém? Aí você quer resolver com conselho, com terapia,
com um retiro, com um psicólogo, nada contra essas coisas que resolvem situações naturais. O joio e o trigo são muito parecidos. Sabe quando é que dá problema no casamento? Você olha para o seu marido e diz: eu não sei se ele é sem vergonha ou se é o diabo. É assim ou não é? Você olha para sua esposa e você diz assim: eu não sei se ela está brava comigo ou é o diabo que entrou ali. Eu não sei se é natural ou é espiritual. Você olha para os seus filhos, você não sabe se é falta de educação ou é um mover do capeta na sua casa. E aí você tenta resolver e só piora. Filho sai de casa e Deus está falando com pessoas. Você divorcia de tanto querer resolver o seu casamento, de tanto mexer no seu casamento. Você diz assim: não tem mais jeito mesmo, eu vou largar. Você tem um problema espiritual no seu trabalho, você tenta resolver de forma natural, aí você se demite, não era para se demitir. Você pega um empréstimo, você vai no agiota, você destrói a sua vida tentando resolver problemas espirituais de forma natural. O que o homem diz? Não, ninguém tenta tirar o joio. Você vai matar o trigo, você vai matar o casamento, você vai matar a sua saúde, você vai matar as suas finanças. Quem pode discernir o que é carne e o que é espírito é o nosso Deus. O dono do campo diz o quê? Deixa que os anjos do Senhor vão vir e vão jogar esse joio no fogo, mas o trigo o Senhor vai guardar. Você precisa proteger aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando o homem dorme, essa dormência é a falta de oração, é falta de jejum, é falta de palavra, é falta de santidade, é falta de congregar. Quando alguém dorme nessa terra, o diabo apronta. Levante suas mãos aos céus. Eu quero declarar essa noite que enquanto você está sentado fisicamente aqui nesse lugar, existem anjos do Senhor tirando o joio. Existem anjos do Senhor tirando o vício, tirando o medo, tirando a síndrome do pânico. Existem anjos do Senhor removendo inimigos, removendo adversários, removendo a confusão. Existem anjos do Senhor fazendo uma limpeza espiritual na sua vida. E eu declaro em nome de Jesus: nenhum mal vai permanecer. Eu declaro agora: espírito de divórcio, você é removido. Espírito da falência, nós te repreendemos. Eu declaro essa noite: espírito de morte, você perde as forças. Nós declaramos: todo joio cai por terra. Todo joio é arrancado agora nas regiões celestiais. Receba o toque do Espírito Santo aonde você está. Levante as suas mãos bem alto, porque Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando em você. É o Senhor Deus poderoso. Toca, Senhor, toca, Senhor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu
Unção, querido, batismo com o Espírito Santo não é brincadeira. É a única forma de você proteger espiritualmente o que está nas suas mãos. A Bíblia diz assim: seja simples como a pomba. Tem coisa que é simples. Alguém me fechou no trânsito. Querido, está perdoado em nome de Jesus. Vai em paz. Alguém tentou tocar nos meus filhos. Aí a Bíblia diz assim: seja prudente como a serpente. Aqui não, Satanás. Aqui eu não retrocedo 1 centímetro. Aqui, dentro da minha casa, aqui não. O que Deus colocou nas minhas mãos, isso vai estar em chamas. Se o diabo for colocar a mão, ele vai queimar a mão ali. O diabo não consegue tocar nas mãos, na vida, nas mãos, no corpo de alguém que está em chamas. A unção te ajuda a proteger o que Deus te entregou. Coisas naturais, para as coisas naturais seja simples, seja prático. Mas para aquilo que realmente tem valor, seja como a serpente. Não deixe alguém brincar com o seu casamento, com a sua esposa, com o seu futuro, com as suas promessas. Não deixe alguém brincar com a igreja que Deus te colocou. Por que Davi protegeu aquela ovelha daquele leão? Não é loucura? Ele era um adolescente. Para que ir atrás do leão? Isso é unção, querido. Era mais forte do que ele. Porque Davi foi para cima daquele urso. É unção. A unção é assim, quando você vê, já foi. Porque aquele cara, Samar, no meio daquele campo de lentilha, é lentilha. Mas a unção é assim: não retrocedo 1 centímetro. Não abandono a minha casa, não abandono a minha família. Não abro mão da unção que está sobre a minha vida. E a última liberação que Deus traz sobre o povo dele: a determinação de um leão que devora a sua presa e bebe o sangue. É meio esquisito, né? Mas é mistério, é unção. Isso quer dizer o quê? Um leão que vai para a caça, e ele não só machuca a presa, ele não volta com a perna da presa, ele não dá uma mordiscada na presa, não, ele acha a presa, ele mata a presa, ele devora a presa, ele bebe até a última gota de sangue da presa. Isso diz o quê? A unção nos ajuda a fazer o serviço por completo. Deus é o alfa e o princípio e aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para... Sabe por que você nunca consegue terminar o que você começa? É que você tenta na força do braço. Deus está falando com pessoas aqui. Você ainda está naquela lá: se eu caprichar, se eu for disciplinado, aí em 21 dias eu faço isso virar um hábito, em 60 dias eu faço isso virar um costume, e se eu fizer isso 1 ano, isso vira um estilo de vida. Vem cá, o evangelho é isso? É essa tortura maluca de... eu tenho que ficar me controlando aqui para mim, sabe, não sair fora do lugar. Jesus foi ungido com óleo de alegria. A unção te toca, a cadeia quebra, as algemas ficam aqui. Você está livre. Você é livre. O Espírito arranca no seu coração essa vontade, essa maldição, esse vício, esse problema, essa obsessão. João 4, 34 e 35 diz assim: então Jesus explicou: o meu alimento, o que me fortalece, o que me sustenta, isso consiste em fazer a vontade daquele que me enviou Você nunca vai fazer a vontade de Deus, você nunca vai até o fim. Começa um monte de coisa, fica pelo caminho, começa a congregar, troca a igreja, começa a trabalhar, troca o trabalho. Começa a se aconselhar com o pastor, troca o pastor, troca o líder, troca o GR, troca o ministério. Deixa eu te ensinar algo. Jesus não é a palavra. Jesus é o verbo. O verbo determina ação, o verbo determina movimento, o verbo determina prosseguir. Porque geralmente aquele que é chato,
E dificilmente você vê um chato que deu certo em alguma área da vida, porque o chato é aquele que fala sem parar, ele fala sem parar. A Bíblia diz assim: seja sempre pronto para ouvir, atrasado para falar, atrasado para se irar. Mas tem gente que é bom de papo. Ah, você não sabe, comecei agora uma loja de melancia. Aí na outra semana você vem, eu vou comprar uma melancia. Não, agora o negócio é laranja, laranja, eu estou empolgado com a laranja. Você vai comprar uma laranja na outra semana, não, agora é cenoura. Ah, cenoura agora vai. Começa um monte de coisa, não termina nada. É pura empolgação. É carne, coração enganoso. Não vai chegar em lugar nenhum. O verbo simplesmente faz. E quem tem o verbo em si, ele não precisa falar. Diz assim, ó: quer saber da minha fé? Olha para as minhas obras. Quer saber da minha fé? Veja há quanto tempo eu estou casado. Quer saber da minha fé? Veja há quanto tempo eu estou em uma igreja. Quer saber da minha fé? Veja há quanto tempo eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não quero constranger ninguém que tem o costume de desistir, não. Eu quero dizer que o Espírito Santo está aqui exatamente para essas pessoas. E Ele vai tocar na sua vida e você nunca mais vai abandonar nada no seu caminho. Você nunca mais vai abandonar algo no seu caminho. Se coloca de pé. Lucas 18,